reação que eu vou propor para a gente é que ela tem um ΔH, que é a variação de entalpia, menor do que zero. O que quer dizer um ΔH menor do que zero? Uma variação de entalpia menor do que zero, está bem exagerado lá para a gente entender, certo? Está me dizendo que esse valor é negativo. E o valor ser negativo está dizendo que a reação é do tipo exotérmica. E o que quer dizer uma reação exotérmica? Uma reação exotérmica é aquela que precisa liberar calor para acontecer. Então ela libera calor. Se ela não liberar o calor, certo? A reação não acontece. Essa é a característica de uma reação do tipo exotérmica. Então libera calor. Então vamos analisar a temperatura nesse sistema. Se eu aumentar a temperatura ou se eu diminuir a temperatura do meu sistema. Então vamos lá. A reação é exotérmica, a reação libera calor, certo? Então se eu pegar e aumentar a temperatura desse sistema, então vamos jogar assim, ó. Se eu aumentar a temperatura desse sistema, aqui, se eu aumentar a temperatura, o meu equilíbrio é deslocado para onde? Para o lado do produto ou para o lado do reagente? Pensa. Certo? Se ela é uma reação que precisa liberar calor, porque o ΔH é negativo e é uma reação exotérmica, se eu fornecer calor para ela, eu não ajudo ela. Por que eu não ajudo ela? Porque ela quer liberar. A ideia dela é jogar calor para fora. E se ela quer mandar calor embora e eu estou dando calor para ela, fala, putz, aí você está arrebentando com ela, né, cara? Então, se eu estou aumentando a temperatura do sistema, se eu estou fornecendo mais calor para essa reação aqui, certo? Ela vai ter um equilíbrio deslocado, e não para o lado do produto, porque eu não favoreço ela, eu favoreço o sentido inverso. Então, aumentar a temperatura dessa reação faz com que o equilíbrio seja deslocado para o lado do reagente. Desloca o equilíbrio para o reagente, nessa reação, certo? Porém, se eu diminuir a temperatura, vai acontecer o inverso. Então, se eu diminuir a temperatura, agora a gente desloca o equilíbrio, nesse caso, para o produto. Por quê? Porque ela é uma reação que precisa liberar calor. E se eu estou ajudando ela, estou retirando o calorzinho dela, se eu estou ajudando ela, o meu produto vai ser formado com uma facilidade maior. Então, além de eu aumentar a pressão dessa reação para eu ter uma quantidade de produto maior, eu posso fazer o quê? Eu posso trabalhar ela com uma temperatura baixa. Em baixas temperaturas é uma reação que me dá um rendimento maior, porque favorece mais o lado do produto. Mas esse desloca para o reagente ou desloca para o produto, ele foi válido para essa reação. Mas eu tenho um macete aqui para te ajudar, certo? A entender, para qualquer reação, como eu vou entender esse deslocamento de equilíbrio. E a ideia que eu tenho aqui é a seguinte, ó. Então, deslocar o equilíbrio para o reagente, nesse caso, é a reação do tipo endotérmica. Porque sempre que ele me dá o ΔH de uma reação, ele está dando o ΔH da reação direta, da formação do produto. Então, se está fazendo o inverso, o meu inverso é o reagente. Nesse caso, o meu reagente é endotérmico. Agora, se eu estou diminuindo a temperatura, eu estou favorecendo o produto dessa reação. E o produto dessa reação é algo que é exotérmico. Então, a ideia aqui vai ficar assim, gente, ó. Facilita a tua vida. Sempre, sempre. Aumentar a temperatura favorece a reação endotérmica. Endotérmica. Sempre, sempre. Independente se estiver no produto ou se estiver no reagente, aumentar a temperatura do sistema vai fazer com que ela seja deslocada para o lado da minha reação endotérmica. Agora, se eu fizer o inverso, se eu diminuir a temperatura do sistema, sempre, sempre, não muda. Se eu diminuir a temperatura, certo? A gente favorece a reação exotérmica.
Lembra do conceito, endo-absorve. Então precisa de calor. Então se eu estou dando calor para ela, facilita a vida dela, certo? Agora, se eu tenho uma reação que precisa jogar calor para fora e eu estou retirando o calor do sistema, eu estou ajudando, certo? A acontecer essa reação. Então para a temperatura, se aumentar a temperatura favorece a reação endo, diminuir a temperatura favorece a reação que é do tipo exotérmica.